E eu gostaria de convidar a minha colega de trabalho, que veio diretamente do Canadá para este evento de hoje, cidadã canadense há muitos anos, mas é de Itabuna também, para ela ler a biografia do nosso primeiro, que logo na sequência será diplomado, novo membro da nossa academia. Por favor, professora. Antes da professora Iris ler os currículos, após os homenageados receberem o diploma, os seus respectivos perelenes, a professora também aqui, a nossa confreira Lília Lima Pereira, ocupante da cadeira número 6, que não teve, devido à pandemia, uma solenidade como essa, irá juntar-se aos demais homenageados para uma foto oficial da Academia Grapiola de Letras. Então, gostaria de ler a biografia do professor e historiador Antônio Ernesto Viana Soares. Antônio Ernesto Viana Soares, para membro correspondente da AGRAL, nasceu em Anagé, Bahia, em 1950. É graduado em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Especialista em História Cultural, Imaginários, Identidade e Narrativas pela Universidade Federal de Goiás. Coordena atividades de valorização e promoção da cultura do semiárido brasileiro através do canal no YouTube intitulado Arando em Terra Própria. É membro da Academia Conquistense Serrana de Letras. Fez brilhante carreira enquanto agente de inspeção sanitária junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com lotação em Ilhéus, Bahia. Pelo seu talento de historiador, foi designado e licenciado para pesquisar e escrever sobre a história do próprio Ministério, que resultou na publicação do catálogo intitulado 150 anos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no ano de 2010. É também autor do livro Diário da Segunda Guerra Mundial de Edson Dias Soares, publicado em 2007. Devido à sua riqueza de detalhes em relação ao cotidiano de soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, a obra recebeu moção de louvor e reconhecimento por parte do Exército Brasileiro em cerimônia realizada em Brasília no ano de 2008. Igualmente, em Brasília, a obra recebeu moção de louvor por parte da Embaixada Italiana no Brasil. Na Academia Grapiola de Letras, AGRAL, será membro correspondente residente na cidade de Goiânia, Goiás. E para ser diplomado nessa tarde, quase noite de evento, convidamos o acadêmico, professor Antônio Ernesto Viana Soares, para ser diplomado aqui, por gentileza, como membro correspondente dessa academia. Cadeira, por gentileza, a cadeira está. Não, tira aí. O Paulo.
Pode falar o tempo que quiser. Ali pode estar comigo. Começo tomando as palavras da professora homenageada Jailda, é que eu também fui ativista político na Universidade do Sudoeste da Bahia, onde foi o primeiro presidente do diretório acadêmico. Eu era apoiado pelo grupo de Viração, que era o grupo do PCdoB. E como disse a professora, falava a professora Jailda, eu também não sei falar nada sem Deus. Quando eles, claro, que me apoiavam, um certo dia me chamou: Ernesto, é para vocês se inscrever no partido do PCdoB. Eu respondi: eu estudei filosofia na Universidade Católica, no curso de teologia, onde fui seminarista. Então eu sou um homem temente a Deus, e comunista é ateu. E eu estudei um pouco de filosofia, então vou continuar a minha caminhada. Eles me apoiavam, gostavam de mim. Cheguei a ser presidente e vice-presidente da União dos Estudantes da Bahia em 81. Quero também, já que eu não sei falar nada sem Deus, quero também agradecer este momento, que é um momento histórico. Então eu começo usando a palavra gratidão. Começo usando palavras do Evangelho. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 16, versículo 17. Não foram 10 os curados e os outros 9? Onde estão? Com esta pergunta de Jesus, percebemos como ele faz questão também do agradecimento. Então, professor e grande poeta Jaildo, eu quero já começar dizendo obrigado, obrigado, do fundo do coração, à Academia Grapiúna de Letras, pela participação, pela minha participação entre vocês. Eu aprendi que para crescer como pessoa, preciso me cercar de gente mais inteligente do que eu. Sou um dos sobreviventes à mortalidade infantil do sertão do Vale do Rio Gavião, que se assemelhava-se a um holocausto. Década de 1950, por falta de escola pública, alguns professores particulares chegaram para Anagé, convidados, entre eles Rogaciano Piau, Sertório Almeida de Itamirim, que hoje é Firmino Alves, e João Evangelista, e todos ensinaram centenas de jovens. Livros, professor Edmundo, na época, livros e cadernos escolares eram inicialmente coisas raras, ou às vezes inexistentes. Ante essa dificuldade, o professor via-se na obrigação de recorrer a outros recursos didáticos. Estou passando 2 minutos já. Fique tranquilo. Mais disponível, como o papel pautado, adquirido em resma, e a pedra que servia para escrever. Outra ferramenta muito usada para escrever era a pena e a caneta tinteiro.
o método era o mesmo de passar e tomar a lição, até o ponto em que o aluno, já adiantado, fosse capaz de ler uma carta ou escrever outra. Em geral, o limite de aprendizagem era considerado satisfatório naquela época. Em seguida, vinha as tabuadas de somar, diminuir, e a de multiplicar e a de dividir, considerada a mais difícil delas. O método de aprendizagem da tabuada era conhecido como cantada tabuada. De longe se podia ouvir as vozes compassadas das meninadas. Assim era um brutal processo para coagir o aluno a aprender tabuada sob a ameaça de tomar bolos de palmatória ou de ficar de castigo na hora do recreio para estudar mais. Na minha época, o curso primário, professor Edmundo, magnífico reitor, o professor era quase um mito, onde ainda não chegaram os meios de comunicação, e com seus super-heróis, o professor era considerado um herói, um sábio, um mestre, um conselheiro. Sua palavra virava a sentença, sua solução um caminho. E para encerrar, finalmente, nesse mundo de hoje, tão perturbado por deflagrações de todas as espécies, onde arde furiosas a chama do ódio, da violência, da mentira, do negacionismo, da ciência e da corrupção. Nada mais consolador praticar fraternidade é a harmonia ao amor do próximo e a semeadura do bem sobre toda a face da terra. Quero aqui também tomar as palavras desse jovem magnífico reitor desta universidade, quando ele disse que nós, acadêmicos, temos que descer um degrau. Eu lembro, professor, das palavras de Dom Helder Câmara, que dizia: o saber também é um ter e deve ser compartilhado. Muito obrigado, muito obrigado.